Hoje eu resolvi que era interessante nós voltarmos ao conhecido Salmo 100. E as palavras do Salmo 100, em 5 versos, são as seguintes: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração em geração. O Salmo 100, neste Salmo, o autor, como observamos, exalta Deus e orienta seus servos a proclamar vivamente e fortemente como Deus é bondoso e fiel. Ora, nós sabemos que lá no livro de Gênesis, logo no início, Satanás é apresentado fazendo falsa promoção de Deus, mentindo a respeito de Deus, procurando trazer ao coração e à mente de Eva dúvida a respeito das reais motivações de Deus em proibir que eles comessem do fruto da árvore que ficava no meio do jardim. Lamentavelmente, há pessoas até hoje que imaginam que Deus, de fato, não deseja o nosso bem. E quando seguimos, eles dizem, quando seguimos a Deus, nós temos de fazer geralmente o que nos desagrada. E que a vida daqueles que servem a Deus como servimos é uma vida triste e enfadonha. Toda vez que eu ouço algum comentário nesta direção, eu às vezes não respondo imediatamente às pessoas que às vezes estão muito grosseiramente falando contra Deus e contra quem serve a Deus, mas eu penso que na minha vida e na vida daqueles que somos crentes, há grandes alegrias e há amparo seguro quando temos as crises normais da vida humana. O Salmo 100 é afim ao texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz assim: nós devemos proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Isto equivale a estarmos sempre promovendo o nosso Deus, não é porque ele precisa, mas é porque é verdade, não é? Deus é muito bom, é muito misericordioso conosco. O conhecido pregador norte-americano chamado John Piper, numa de seus livros, ele diz assim: Deus é mais celebrado quando nós o glorificamos de maneira clara, demonstrando quanta satisfação temos nele. O Salmo 100 afirma que a nossa gratidão, parte da nossa gratidão, deve ser demonstrada confessando as grandezas e as bondades de Deus publicamente. E quando fazemos isso, nós devemos fazer com alegria, demonstrando submissão e fazendo isto com louvor. Há várias ordens muito diretas neste salmo. Alice, me veja um pouco de água. A primeira ordem é celebrar com júbilo. Quando estava lendo e meditando sobre isso, eu pensei que é interessante uma língua viva, né? Exatamente como nossos professores de português, especialmente, nos diziam, né? A língua viva muda o tempo todo. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente no nosso país, e provavelmente alguns na nossa igreja, que por não usarem constantemente a palavra júbilo, nem sabem o que júbilo é. Júbilo, obviamente, é alegria. Júbilo é assim uma alegria contagiante, espontânea. Esta é uma das ordens deste salmo. Outra ordem, que está no verso 2, é servir a Deus. Outra é apresentar-se a Deus. Outra ordem é precisamos saber quem Ele é. Outra ordem, a quinta, devemos entrar na sua presença com gratidão. E a última ordem citada no decorrer do salmo é devemos bendizer
a Deus. Parece muito oportuno nós começarmos a discutir e a pensar a respeito deste salmo, começando pelo verso 5, não é? Que diz assim: porque o Senhor é bom, dá as razões porque devemos agir assim de acordo com as orientações do salmista. Porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade de geração em geração. A questão que a gente deve levantar para meditar é: ele é bom mesmo? Ele é bom mesmo? Principalmente que há crises na vida dos homens. O Salmo 119, versos 67, 68 e 71, falam a respeito de uma progressão das experiências humanas, naturais, né? É sofrimento, mas também alegria, que deve nos levar a confirmar, e confirmar sempre, que Deus é bom. Os irmãos provavelmente já ouviram, quando eu, ou então minha esposa Alice, quando nós contamos que nós temos um jardineiro aqui no lugar onde nós moramos, que é um homem extremamente pobre, muitos da sua família doentes, e são doenças terminais, mas há muitos anos as doenças permanecem, né? A doença da sua mãe, que tem um câncer muito terrível, a doença de seus cunhados. E é impressionante que, apesar de muito pobre, tudo leva a crer que ele é a âncora da família. Mas, apesar de tanto sofrimento assim, o testemunho constante dele tem a ver com as bênçãos de Deus. É um homem alegre. E aqui no conjunto onde nós moramos, quem encosta neste irmão, no Benedito, sabe que Deus é bom, porque inclusive é a afirmação que ele faz o tempo todo. No tempo do inverno, quando nós temos assim uma chuva torrencial, ele diz assim: mas que chuva maravilhosa. E quando chega o verão e o sol é tórrido como é agora, ele diz assim: que maravilha. Este sol faz bem para as plantas. Ele gosta muito de plantar, então ele está sempre maravilhado com o equilíbrio entre água e sol, que faz as plantas crescerem. E ele tem grandes sonhos na vida dele, e os sonhos dele são ter um grande terreno onde ele possa plantar as frutas e os legumes que ele tem prazer em plantar. É importante nós notarmos que, se nós duvidarmos de Deus, nós não confiamos. E se nós não confiamos em Deus, nós não obedecemos às ordens que Ele dá para o nosso próprio bem. É verdade que, por causa de algumas experiências dramaticamente negativas na vida de algumas famílias, quando eles foram perturbados e experimentaram grandes sofrimentos por causa da falta de integridade e de bom comportamento de seus pais, eles têm muita dificuldade em entender as bondades do Pai Celestial, sempre bom e sempre fiel. Mas, na verdade, graças a Deus que alguns de nós tivemos experiência com nossos pais que nos ajudaram nisso. Mas mesmo se a nossa experiência foi triste com o nosso pai terreno, é importante este texto porque ele nos lembra que nós devemos atentar para estas duas ênfases do Salmo. Deus é bom. O amor dele, em primeiro lugar, é constante e a sua fidelidade é a toda prova. Este amor constante é a palavra hebraica hesed, que vem do nome de uma ave que todos conhecemos, vem de cegônia. No Salmo 104 e verso 17 está escrito que a cegônia mora nos lugares altos. Em algumas traduções, a cegônia mora nos ciprestes. Os hebreus observaram que o cuidado da cegônia com seus filhos era muito especial e mais notório do que muitas outras aves. Quem sabe até porque a cegônia, como sabemos, é uma ave grande. Então, o amor de Deus é constante. No Salmo 104, a ideia é o seguinte: o amor de Deus é como o amor da cegônia. Obviamente que nós sabemos que é muito maior, porque Deus é Deus. A iniciativa de amar, inclusive, é dele. O verso do Novo Testamento que vem à nossa mente é: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas é amor fiel. O amor dele vai, no Salmo está escrito, de geração a geração.
É tão importante quando, por causa da misericórdia de Deus por muitos de nós, e nós conhecemos os nossos bisavós, os nossos avós, e mais de perto os nossos pais, e agora na experiência feliz que temos com o Senhor, vemos que, de fato, Deus é fiel de geração em geração. Há muitas famílias, e isto é cada vez mais notório, que lá no passado muito distante alguém aceitou Jesus e as bênçãos começaram, e as bênçãos se multiplicaram. O que, para citar uma coisa lamentável, é lamentável quando alguém vivendo esta realidade na sua família maior, de fato não reconhece isso, né? Que Deus, de geração em geração, quer, pode e de fato nós devemos levar a sério esta bênção que é termos famílias de geração em geração servindo ao Senhor. Mas por que nós pertencemos ao Senhor, que é nota deste Salmo 100, nós experimentamos alegria. Esta alegria citada especialmente nos versos 1 e 2, nestas palavras: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Esta alegria deve ser alegria exuberante, espontânea, como a alegria de alguém que experimentou, ou alguém que conhecemos, que experimentou vitória, e a alegria dele nos contagia também. Obviamente que esta alegria não é assim, no sentido o tempo todo, porque em Romanos 12:15 nós temos a palavra que diz assim: alegremos com os que se alegram, mas chorai com os que choram. Então, há tempo para alegria e, normalmente, obviamente, há tempo para a tristeza. Há algumas coisas impressionantes aqui sobre a alegria. Esta expressão de alegria exuberante deve ser de todos. Um autor que li disse assim: nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio de dizer não, mas eu não sou tão alegre por uma questão de personalidade, né? De fato, não tem muito com personalidade, não, né? Porque está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. É claro que as personalidades são diferentes, mas aqueles que são tendentes à reclamação devem entender que eles estão incluídos aqui. Eles devem experimentar esta alegria exuberante. Porque a alegria exuberante por causa de quem o Senhor é e o que faz na nossa vida é algo que motivará, como motiva mesmo, muitos a buscar as mesmas bênçãos do Senhor, confiando em Jesus. A alegria também deve ser a marca do nosso serviço. Servir ao Senhor com alegria. Eu quero lembrar aos irmãos que alguns no passado distante, segundo o que lemos em Deuteronômio, no capítulo 28, 47 e 48, eles foram ameaçados porque eles não serviam com alegria. O texto diz assim: por não teres cultuado o Senhor teu Deus com gosto e alegria de coração, quando tiveste fartura de tudo, servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, sofrendo fome, sede e nudez, e tendo falta de tudo. E ele te porá um jugo de ferro sobre o pescoço, até te destruir. Este é um texto muito sério, daqui, onde nós notamos que não servir a Deus com gozo e alegria tem consequências. E a primeira consequência é que nós começamos porque não temos alegria no Senhor, a experimentar uma certa tendência a julgar mal Deus, talvez por passarmos por alguma provação inesperada, que, por sinal, é algo comum na nossa vida. Mas também, aqui sobre a alegria é expressa em canto. Eu sempre estou lembrando que o povo cristão, sem dúvida alguma, é o povo que mais canta as suas alegrias. Nós somos um povo, o povo de Deus é um povo que canta. Durante a pandemia, eu tenho aumentado bastante o tempo em que eu passo cada semana ouvindo música. E, de fato, eu notei uma coisa: é algo altamente inspirador. Fortalece o espírito, né? Cantar é algo muito importante. O pastor Haroldo Schale, que foi pastor da
da minha infância, foi quem me batizou, quem também fez a cerimônia de casamento dos meus pais, e fui pastor da primeira igreja batista de Manaus alguns anos. Ele, quando em Belém do Pará, onde eu era da igreja lá, primeira igreja batista do Pará, ele gostava de repetir. Todos nós temos algumas frases que repetimos. Aqui ele repetia muito, era assim: quem canta seus males espanta. É um provérbio altamente verdadeiro, né? Quem canta seus males espanta. Mesmo que cante temas assim mais graves, como sobre alguma dificuldade, porque em algum lugar, com certeza, sendo um cântico de cunho cristão, haverá uma nota de que Deus se aproximou de nós para nos ajudar na crise, no mínimo para nos confortar no meio da crise. Então, o texto diz que a nossa alegria é expressa por meio do canto. Porque nós pertencemos a Deus, isto é nota do Salmo também, nós nos submetemos a Ele. Isto está bem claro no verso 3, né, do Salmo 100. Diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Ora, nós devemos nos submeter a Ele, primeiro, porque Ele é Deus, soberano. Em segundo lugar, porque Ele nos fez. Esta afirmação de que Deus nos fez uma polêmica, há uma polêmica muito grande na nossa sociedade, porque a nossa sociedade é dominada por ideias evolucionistas. Os evolucionistas, eu li uma vez sobre Darwin, o pai desta teoria infundada, dizia que o grande esforço de Darwin foi querer ou buscar provar que Deus não existe. Então, Deus não é o pai, a natureza é a grande mãe. E o Salmo nos lembra, como a palavra de Deus em muitos textos, muitos mesmo, que Deus é quem nos criou. E não apenas isso. Nós devemos nos submeter a Ele porque Ele é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. E que privilégio, porque Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, como muito nos inspira o Salmo 23, um salmo predileto no mundo todo, durante toda a vida da igreja cristã. Mas também porque nós pertencemos a Deus, nós temos de louvá-lo. Louvar é uma ordem constante. Quando os irmãos tiverem tempo, lendo alguns salmos em seguida, notem quantas vezes a palavra louvai-o está afirmada. É a nota marcante dos salmos, que são cânticos, como bem sabemos. E nós louvamos naturalmente nas nossas devoções particulares. Alguns de nós temos a prática de cedo de manhã orar. Não é porque nós achamos que a oração da madrugada tem mais poder, mas é porque se tornou prática nossa. Um tempo que, antes de levantarmos-nos para cuidar das coisas iniciais do dia, nós oramos, nós pensamos e nós louvamos a Deus, né? Por mais um dia que Ele está acrescentando, estamos acordando para um novo dia, por bênçãos recebidas, por orientações para filhos, para netos, por segurança que experimentamos, por cuidados especiais. Nós lembramos muita coisa, nós louvamos numa devoção particular. Mas aqui no Salmo, nós notamos que, de fato, a devoção é uma devoção pública, é uma devoção que deve acontecer com outras pessoas, não é? As expressões, por exemplo, entrai pelas portas, entrai em seus átrios, estas duas expressões têm a ver com o culto no tabernáculo, no templo, onde o povo cultuava, em grande multidão, inclusive. Então, há o louvor pessoal, particular, mas aqui é uma expressão sobre o louvor público. Muitos de nós temos sido poupados, ou nós não temos podido fazer isso com muita desenvoltura por causa do tempo que estamos atravessando. Mas podemos contar como certo que este tempo vai passar e nós vamos nos juntar novamente para experimentar o que dá tanto prazer, que é cantar. Uma das experiências mais importantes da minha vida tem sido cantar com milhares de pessoas ao mesmo tempo.
especialmente em congressos, por exemplo, o Congresso da Aliança Batista Mundial, onde nós cantamos em muitas línguas as mesmas músicas, né? Há uma experiência fortíssima quando nós cantamos os nossos louvores conjuntamente. Este é um dos grandes valores de nós exaltarmos o nosso Deus no meio da congregação. A pergunta que deve surgir quando nós meditamos um pouco a respeito do Salmo 100, sobre esses assuntos tratados, é perguntar o seguinte: na minha vida, eu celebro a Deus, a sua bondade e a sua fidelidade. Eu celebro Deus, eu proclamo com esta minha celebração que Deus é bom. Os resultados de fazermos assim são fabulosos, porque são boa promoção, e uma promoção genuína, de quem Deus é e como Ele trata os que nele confiam. Conto uma história muito interessante, quando John Wesley, o grande evangelista do passado, quando John Wesley era apenas um jovem, ele ficou muito impressionado com um homem pobre, que era uma espécie de um bedel, um funcionário simples da escola onde ele estudava. E ele sabia, por conversar com este homem pobre, que ele tinha muitas dificuldades, porque era tão pobre, às vezes ele nem se alimentava direito, mas ele estava sempre louvando a Deus pelas experiências. E um dia, este jovem ainda, John Wesley, se aproximou dele e disse assim: você anda agradecendo a Deus por tudo. O que mais você tem, além de agradecer a Deus, mesmo sendo pobre e às vezes não tendo nem o alimento suficiente para a sua manutenção? Aí ele disse assim: bem, eu ainda louvo a Deus e posso acrescentar a minha vida, que depende só de Deus, e o desejo que Deus mesmo colocou no meu coração de amá-lo e servi-lo. Alguns biógrafos de John Wesley dizem que esta foi o pingo d'água, a nota marcante que levou Wesley a reconhecer que ele também precisava se entregar a Jesus Cristo. Esta é uma ilustração interessante de que vale a pena louvar ao Senhor, fazer isto publicamente, na certeza de que Deus usa este testemunho público para que outras pessoas se aproximem de Cristo e experimentem as alegrias aqui no presente, mas as alegrias futuras que nós estamos certos são o nosso futuro, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Portanto, celebremos o nosso Deus com alegria e nos entreguemos constantemente a Ele. Que Deus nos ajude e abençoe. Amém.